Olá, querido aluno, olá, querida aluna. Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso completo de raciocínio lógico matemático. Na aula de hoje trataremos do conectivo bicondicional. Mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Na aula de hoje, estudaremos o conectivo bicondicional, também chamado de se e somente se. As proposições compostas do tipo bicondicional apresentam o conectivo se e somente se, separando as duas proposições simples. Observe o exemplo abaixo. Amarildo é paraense, se e somente se nasceu no estado do Pará. Temos aqui a primeira proposição simples, Amarildo é paraense, e aqui a segunda proposição simples, nasceu no estado do Pará. O que separa as duas proposições é o conectivo se e somente se, também chamado de bicondicional. O conectivo bicondicional é representado pelo seguinte símbolo. Observe a tabela abaixo. Temos as proposições simples P e a proposição Q, e a proposição composta P, se, somente se que. Para que a bicondicional seja verdadeira, as proposições simples devem ter valores lógicos iguais. Observe a primeira linha. Temos a proposição P verdadeira, a proposição Q também verdadeira. A proposição composta bicondicional também será verdadeira. Observe a última linha. Temos a proposição P falsa, a proposição Q também falsa e a proposição composta ligada pelo conectivo bicondicional, é verdadeira. Portanto, observe, quando as proposições simples forem iguais, a proposição composta bicondicional será verdadeira. Proposições simples iguais, a proposição composta bicondicional será verdadeira. No entanto, se as proposições simples tiverem valores diferentes, significa valores opostos, a proposição composta bicondicional será falsa. Observe, a proposição bicondicional possui a propriedade comutativa, ou seja, significa que a ordem das proposições simples não altera o valor da tabela verdade. Ou seja, P, se, somente se que, é equivalente a Q, se, somente se P. As duas proposições compostas são equivalentes, ou seja, possuem a mesma tabela verdade. Logo, dizemos que as duas proposições compostas são equivalentes. Agora, muita atenção para esta parte. Observe este gráfico. Nós temos aqui a proposição composta P, se e somente se que. Observe que o próprio nome bicondicional significa duas condicionais. Ou seja, uma condicional indo e uma condicional vindo. E olha que interessante para você poder memorizar a tabela. Nós aprendemos ainda há pouco que quando as proposições simples forem iguais, o resultado da proposição composta bicondicional será verdadeira. Observe. Observe a imagem da seta dupla. Observe que ela tem duas pontas, as pontas são iguais. Então, o aluno poderá associar facilmente as proposições simples. Ou seja, quando as proposições simples forem iguais, a proposição composta do tipo bicondicional será verdadeira. Agora, olha que interessante. Na aula anterior, nós estudamos a proposição condicional. Na oportunidade, nós aprendemos que só existe uma situação em que a condicional é falsa. Ou seja, quando fosse V e F, o resultado seria F. Ou seja, Vera, fiche, fantástica. Agora observe o caminho contrário. Vera, fiche. Vera, fiche, fantástica.
Ou seja, a bicondicional será falsa quando eu tiver Vera Fish indo ou Vera Fish voltando. Ou, em outras palavras, quando as proposições simples forem diferentes, o resultado será falso. Observe a proposição abaixo. Portanto, eu posso reescrever uma bicondicional da seguinte forma, como uma conjunção de duas condicionais. Repetindo, eu posso reescrever uma bicondicional como sendo a conjunção de duas condicionais. P, se, somente se que, é igual a se P, então que, e, se que, então P. Observe o exemplo. Amo, se e somente se, vivo. Temos aqui uma bicondicional. Duas proposições simples ligadas pelo conectivo se e somente se. Como havíamos falado, nós podemos reescrever uma proposição composta do tipo bicondicional como sendo a conjunção de duas condicionais. Portanto, poderíamos reescrever esta proposição composta bicondicional da seguinte forma: se amo, então vivo, e se vivo, então amo. Voltemos ao exemplo anterior. P, se e somente se que é igual a se P, então que, e se que, então P. Vamos agora representar as duas proposições condicionais. Vamos representar primeiro se P, então que. Observe. Temos aqui a representação através de diagrama da proposição composta condicional se P, então que. Se P, então que. Vamos imaginar que P seja o conjunto de todos os paraenses e que Q seja o conjunto das pessoas nascidas no estado do Pará. Então, poderíamos dizer, se sou paraense, então nasci no estado do Pará. Se sou paraense, então nasci no estado do Pará. Vamos agora representar a segunda condicional. Se Q, então P. Observe. Temos aqui se Q, então P. Voltando ao exemplo anterior. Se nasci no estado do Pará, então sou paraense. Se nasci no estado do Pará, então sou paraense. Logo, todos que nasceram no estado do Pará são paraenses. Agora, observe que as duas condicionais estão ligadas pelo conectivo E, que é representado pelo seguinte símbolo. O conectivo E significa conjunção. E o E, na linguagem de conjuntos, significa interseção. Caso você não tenha assistido o vídeo que tratamos do conectivo E, sugiro que você assista. Portanto, vamos agora fazer a interseção entre esses dois diagramas. A interseção significa os elementos que são comuns nos dois diagramas. E se analisarmos os dois diagramas, só existe uma situação em que P está contido em Q e Q está contido em P. Ou seja, quando P e Q forem iguais. Quando P e Q forem iguais. Portanto, significa dizer que a interseção entre esses dois diagramas é o próprio conjunto P é igual a Q. Repetindo, se P está contido em Q e se Q está contido em P, significa que esses dois conjuntos P e Q são iguais. Portanto, podemos representar graficamente P, se, somente se Q, da seguinte forma. P é igual a Q. Ou seja, o conjunto P e o conjunto Q são iguais. Voltando ao exemplo anterior.
Como havíamos falado, uma proposição bicondicional, ela pode ser reescrita como uma conjunção de duas condicionais. Quando estudamos a proposição composta condicional, aprendemos que a primeira parte é chamada de condição suficiente e a segunda parte é chamada de condição necessária. Repetindo, a primeira parte chamamos de condição suficiente e a segunda parte de condição necessária. Portanto, observe, primeira parte, condição suficiente, segunda parte, condição necessária. Se o aluno observar, é fácil perceber que na primeira condicional, o P é condição suficiente, na segunda, ele é condição necessária. Já a proposição que, na primeira, ela é condição necessária e na segunda, ela é condição suficiente. Portanto, podemos dizer que P é condição suficiente e necessária para Q. P é condição suficiente e também condição necessária. E Q é condição necessária e suficiente para Q. Observe, Q é condição necessária e Q também é condição suficiente. Portanto, na proposição composta do tipo bicondicional, P é condição suficiente e também condição necessária para Q. Assim como Q é condição suficiente e também condição necessária para P. Para encerrar, voltemos ao exemplo. Amarildo é paraense se e somente se nasceu no estado do Pará. Observe que Amarildo ser paraense é condição suficiente para ter nascido no estado do Pará. E Amarildo ser paraense é condição necessária para ele ter nascido no estado do Pará. Assim como nascer no estado do Pará é condição suficiente para ser paraense. E nascer no estado do Pará também é condição necessária para ser paraense. Por fim, observe o quadro resumo. Temos aqui os conectivos estudados, o símbolo de cada conectivo, bem como a operação lógica que cada um representa. Para que o vídeo não ficasse extenso, a resolução das questões ficará para a próxima aula. Na próxima aula, resolveremos uma série de questões para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Um forte abraço do professor Amarildo e fiquem com Deus!